Meu amigo vascaíno, o clima tá pegando fogo pelos lados de São Januário e esse Acorda Vascão tá recheado de emoção, bastidores quentes e declarações que vão mexer com o coração de qualquer torcedor cruzmaltino. Começando por uma das situações mais tensas da semana, o desentendimento entre Lodi Augusto e Fernando Diniz. Durante a partida contra o Operário válida pela Copa do Brasil, os bastidores pegaram fogo e a postura do atacante angolano deixou muita gente de sobrancelha levantada. O jogador claramente não seguiu as ordens do técnico durante o jogo, chegou até a responder com certa ironia após uma finalização, apontando para o treinador como se dissesse: "Fala mais de mim". Isso não pegou bem com a torcida que vaiou? O jogador ao fim da partida, e com razão nesse momento ninguém dentro do elenco pode bater de frente com o comandante Diniz, um dos nomes mais respeitados pela torcida. Mas o que parecia ser um racha irreversível ganhou uma nova página. A Vasco TV divulgou um vídeo emocionante dos bastidores em que Fernando Diniz abraça Lodi Augusto tentando trazer o atacante de volta ao eixo. Um gesto de liderança e empatia, que mostra como o técnico está disposto a recuperar o atleta, não apenas tecnicamente, mas emocionalmente também. Lodi é um jogador talentoso com dribles, velocidade e reverência, mas que vive um turbilhão interno que já impediu sua ascensão em outros momentos da carreira. E é justamente nesse ponto que Diniz quer atuar, a comissão técnica do Vasco. Entendeu que ao invés de punição, o momento é de acolhimento? A pressão dentro do clube é gigantesca e um jogador jovem com um salário alto e expectativa enorme pode acabar se perdendo, mas o elenco acredita no garoto. Nos treinamentos, ele vem mostrando desempenho e dedicação, embora ainda não consiga transformar isso em boas atuações nas partidas oficiais. Por isso o Vasco está montando uma verdadeira força-tarefa para recuperar o Lodi Augusto. O próprio vestiário já se mexeu. Companheiros conversaram com ele, cobraram uma postura mais centrada e prometeram apoio. A ideia é que com o tempo e com o acompanhamento psicológico e emocional adequado, ele possa reencontrar o bom futebol e se tornar uma peça útil para a temporada. Afinal, um salário superior a R$500 mil não pode ser tratado como um detalhe, e se o assunto é força mental, o Vasco mostrou que está afiado nesse quesito. Na decisão por pênaltis contra o Operário, o elenco protagonizou uma cena de bastidores que agora vem à tona com uma nova luz. A confusão que aconteceu momentos antes da cobrança decisiva não foi à toa. Segundo relatos dos próprios jogadores, tudo foi pensado para desestabilizar o adversário. A ideia era simples: quanto mais tempo o batedor ficasse com a bola na mão antes da cobrança, mais nervoso ele ficaria. E deu certo. O atleta do Operário ficou por mais de 1 minuto esperando com o gol vazio à sua frente, enquanto a confusão tomava conta do meio-campo. Isso tudo enquanto Léo Jardim, goleiro do Vasco, nem estava posicionado. O resultado: pênalti desperdiçado e Vasco classificado. Estratégia, malandragem, frieza. Chame como quiser, mas funcionou. Depois, na entrevista coletiva do Media Day no CT Moacir Barbosa, os jogadores Pablo Vegetti e Gary Medel confirmaram a estratégia. Eles explicaram que naquele momento, qualquer segundo de tensão extra era importante para desequilibrar o emocional do cobrador adversário. E foi exatamente o que aconteceu. O Vasco jogou com o psicológico, tirou o rival da zona de conforto e conseguiu o que precisava: a vaga. E falando em presença de peso, a partida contra o Operário contou com uma visita ilustre nas arquibancadas de São Januário. Alexandre Pato, o atacante que tem uma relação com o futebol brasileiro, esteve presente no estádio e reacendeu uma curiosidade que deixou os mais supersticiosos de orelha em pé. Em 2011, ano em que o Vasco conquistou a Copa do Brasil, Pato também esteve em São Januário para assistir uma partida pela mesma competição. Coincidência, sinal, premonição? Não dá pra saber, mas que deixa a pulga atrás da orelha do torcedor vascaíno. Ah, deixa! E por falar em estrelas internacionais, vamos falar agora de Bruno Guimarães. O meio-campista do Newcastle da Inglaterra não esconde de ninguém sua paixão pelo Vasco da Gama. Ele acompanha os jogos, sofre com o time e interage nas redes sociais sempre que pode. Após a classificação contra o Operário, o goleiro Léo
Jardim postou uma foto comemorando a vaga e quem apareceu nos comentários? Bruno Guimarães, claro, com um elogio direto, craque, acompanhado de um coração e da Cruz de Malta. Um gesto simples, mas que arrepia qualquer torcedor. E não por aí. Bruno já declarou publicamente que seu pai é vascaíno, sua família inteira torce para o Vasco e que jogar no clube seria a realização de um sonho. Embora hoje ele diga que também torce pelo Atlético Paranaense por gratidão, o coração, a gente sabe, é Cruz Maltino. É aquele tipo de paixão que não se apaga com contrato ou distância. E esse amor ao Vasco também se estende a outro nome de peso, Richarlison. O atacante do Tottenham já declarou em várias entrevistas seu carinho pelo clube. Recentemente, uma informação quente deixou a torcida em polvorosa. O Vasco tem hoje no time sub-17 um goleiro chamado Lucas Andrade, que não só é destaque da base, como também é primo direto de Richarlison. O garoto é capitão da categoria, tem segurança debaixo das traves e habilidade com os pés. Chegou ao clube em julho do ano passado e já é nome certo nas escalações da base. Essa conexão familiar reacende o sonho do torcedor de um dia ver Richarlison vestindo a camisa do Vasco. E não é só sonho não, no meio do ano passado, a diretoria do Vasco chegou a iniciar conversas com o jogador tentando tocar o coração dele. A negociação não avançou porque Richarlison ainda está nos planos do clube inglês com contrato até 2027. Mas o carinho foi evidente e ele respondeu com respeito e atenção. Richarlison em entrevistas tenta disfarçar, diz que também tem carinho pelo Fluminense por ter jogado lá, mas quando fala do Vasco, a emoção transparece. Ele já contou que acompanha os jogos do time de madrugada na Inglaterra, que chega ao CT do Tottenham cansado de tanto torcer e que sente raiva quando o time perde. É vascaíno raiz que sofre e vibra como qualquer torcedor. E se hoje o retorno parece distante, quem sabe no futuro próximo, quando o contrato na Europa acabar, esse amor não fale mais alto? Meu amigo, o que não falta é notícia boa, história curiosa e conexão emocional com esse gigante chamado Vasco da Gama. O clube vive momentos de reconstrução com um técnico respeitado, uma base promissora e ídolos que mesmo de longe mantêm viva a chama da paixão cruz-maltina. E se a primeira parte já foi de arrepiar, com Bruno Guimarães, Lodi Augusto e Richarlison no radar vascaíno segura agora, porque tem mais emoção pela frente. Vamos mergulhar ainda mais fundo nesse momento de transformação que o Vasco da Gama está vivendo. A vitória dramática sobre o Operário na Copa do Brasil não foi apenas uma classificação, foi uma declaração de postura de mentalidade e principalmente de identidade. Um time que há pouco tempo sofria para manter o equilíbrio emocional em campo, hoje dá aula de frieza, de inteligência de jogo e de união. A forma como o elenco conduziu aquele momento de tensão com a estratégia de provocar o adversário antes da última cobrança de pênalti mostra que o Vasco entendeu algo fundamental no futebol moderno. O jogo não se ganha só com a bola no pé, mas também com a cabeça no lugar. E essa maturidade não é obra do acaso. Ela é fruto de um trabalho silencioso, mas muito intenso, comandado por Fernando Diniz, um técnico que chegou cercado de desconfiança por parte de uma torcida traumatizada por anos de instabilidade, mas que pouco a pouco vem conquistando a confiança, até dos mais céticos. Diniz não é só um treinador com ideias ofensivas, ele é um líder que trabalha ao lado humano do elenco. O que ele fez com o Lodi Augusto nos bastidores, aquele abraço sincero, aquele gesto de acolhimento, em um momento em que qualquer outro técnico talvez optasse pelo afastamento, é simbólico. É o retrato de alguém que não quer apenas montar um time competitivo, mas formar homens fortes e emocionalmente preparados para os desafios de um clube do tamanho do Vasco da Gama. E não se trata de romantismo, não. Essa abordagem já vem dando frutos. O Vasco, que antes parecia um time desorganizado e frágil emocionalmente, agora é uma equipe que briga por cada bola, que sabe sofrer e que mesmo sob pressão consegue manter a compostura. O próprio Léo Jardim, que vem sendo um dos pilares do time, mostra isso em cada partida. Um goleiro seguro frio, que transmite confiança para a zaga e que ao mesmo tempo vibra como se fosse um torcedor em campo. A postura dele durante a disputa de pênaltis contra o Operário foi a prova viva de que o elenco está fechado, unido e comprometido com um objetivo maior.
E falando em união, a presença de figuras como Bruno Guimarães e Richarlison reforça que o Vasco não é só um clube, é um sentimento. Ver esses craques que brilham nos gramados europeus acompanhando de perto, comentando, sofrendo e vibrando com o time, reacende a chama da esperança em cada torcedor. É uma conexão que não se perde com a distância nem com o tempo. E isso tem um valor gigantesco porque mostra que o Vasco ainda tem uma aura, uma história que atrai, que emociona, que inspira. Bruno Guimarães com sua mensagem singela, mas poderosa, e Richarlison com suas declarações de amor e lembranças de infância ajudam a manter o orgulho de ser vascaíno lá no alto. E essa relação com o passado também é algo que mexe com a torcida. O reencontro com Alexandre Pato em São Januário, justamente num jogo de Copa do Brasil, 13 anos depois da última vez que ele esteve presente, e o Vasco saiu campeão, não passou despercebido. É aquele tipo de coincidência que só o futebol é capaz de proporcionar. E para o torcedor supersticioso, isso vale como sinal. Em 2011, o Vasco levantou a taça. Em 2024, Pato volta ao estádio. Será que a história quer se repetir? O torcedor agarra essas coincidências como combustível para acreditar. E vamos combinar, não custa sonhar. Ainda mais com esse time mostrando alma, mostrando garra, mostrando que quer mais. Mas não é só de campo e superstição que vive o torcedor. Nos bastidores, o Vasco também se mexe. A base segue revelando talentos promissores, como o já citado Lucas Andrade Primo de Richarlison. Esse garoto tem tudo para ser uma das grandes apostas do clube. Não apenas pelo laço familiar com o atacante da seleção, mas pelo talento que vem demonstrando, seguro líder técnico com os pés e firme embaixo da trave. Ter um jovem com esse perfil no elenco de base é motivo de orgulho para qualquer clube e mostra que o trabalho na formação de atletas está caminhando bem. Quem sabe no futuro, ele e o próprio Richarlison não se encontram em campo, ambos vestindo a camisa que representa uma nação apaixonada? Outro nome que vem crescendo nos bastidores é o de Pablo Vegetti. O argentino caiu nas graças da torcida. Não só pelos gols, mas pela liderança em campo. Foi dele a iniciativa de puxar a confusão estratégica contra o Operário. Foi ele quem percebeu que naquele momento o jogo precisava ser vencido também na mente do adversário. Esse tipo de leitura, essa entrega tática é coisa de jogador cascudo, de quem sabe a responsabilidade que carrega ao vestir a camisa do Vasco. Vegetti não é só um centroavante, é um termômetro emocional do time. Quando ele está bem, o Vasco se impõe. Quando ele se cala, o time sente. E hoje, com ele em boa fase, a esperança está renovada. E como não citar Gary Medel, um monstro em campo, o chileno traz aquele sangue sul-americano que inflama qualquer elenco. Foi peça fundamental na hora de bagunçar o emocional do Operário, foi firme na marcação e está se tornando cada vez mais uma referência dentro do grupo. A experiência que ele carrega aliada ao espírito de liderança ajuda a moldar esse novo Vasco combativo competitivo e, acima de tudo, inteligente. São muitos os elementos que apontam para uma virada de chave dentro do clube. A torcida, mesmo calejada por anos de sofrimento, sente que algo diferente está acontecendo. Os jogadores demonstram vontade, o treinador tem um plano e o ambiente parece mais leve e mais propício para crescer. É claro que ainda há muito a ser ajustado tanto dentro quanto fora de campo, mas o que se vê hoje é um Vasco que acredita em si mesmo. Um Vasco que briga, que resiste e que não tem medo de sonhar. Um Vasco que resgata sua essência, sua história e sua identidade. E com tudo isso acontecendo, é impossível não se empolgar. O que vimos na última terça-feira em São Januário foi mais do que um jogo de futebol. Foi um capítulo importante dessa nova fase. Um lembrete de que, apesar dos obstáculos, o Vasco da Gama segue vivo, gigante e pulsante. Que o peso da camisa ainda assusta adversários. Que a torcida, mesmo nas arquibancadas ou a quilômetros de distância, continua sendo a força motriz desse clube. E que com trabalho, união e um pouco de sorte, os dias de glória podem sim voltar a brilhar em São Januário. A sensação é de que o Vasco voltou a ser Vasco. Aquele time que impõe respeito, que atrai olhares, que desperta paixões. E com nomes como Bruno Guimarães e Richarlison, demonstrando esse carinho com a base, revelando novos talentos, com o elenco, entendendo o significado da palavra entrega à perspectiva, é das melhores. É tempo de acreditar, é tempo de apoiar. Porque o gigante da colina está acordando e quando ele desperta, ninguém segura.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um rumor inesperado tomou conta do mundo do futebol carioca nesta semana, agitando torcedores e especialistas do esporte. Michael, atacante que brilhou pelo Flamengo, foi apresentado no Vasco da Gama. A notícia, que circulou rapidamente nas redes sociais e em alguns bastidores do futebol, causou surpresa e movimentou o mercado de transferências do Rio de Janeiro. Michael, conhecido por sua velocidade e habilidade no ataque, ganhou destaque durante sua passagem pelo Flamengo, onde teve momentos decisivos e conquistou a admiração da torcida rubro-negra. No entanto, o futebol é marcado por reviravoltas e decisões estratégicas que muitas vezes escapam ao público. O rumor de que ele teria sido apresentado no Vasco, um dos maiores rivais do Flamengo, gerou uma verdadeira onda de comentários e especulações. Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada pelas diretorias dos clubes, fontes próximas ao Vasco indicam que o jogador pode estar em processo avançado de negociação. A possível contratação de Michael representaria uma jogada ousada por parte do Cruz Maltino, que busca reforçar seu setor ofensivo para a temporada. O clube tem investido em nomes importantes para recuperar a força e a competitividade no Campeonato Brasileiro e em competições regionais. Do lado da torcida, as reações foram intensas e polarizadas. Enquanto alguns vascaínos comemoraram a possibilidade de contar com um atleta experiente e talentoso, torcedores do Flamengo demonstraram incredulidade e até indignação com a notícia, visto que Michael teve boa identificação com o Flamengo. O rival vascaíno, por sua vez, parece disposto a aproveitar a chance de reforçar seu elenco com um jogador que conhece bem o cenário local e tem qualidade comprovada. No cenário do futebol carioca, essa movimentação pode representar um novo capítulo nas rivalidades entre os grandes clubes do Rio. A chegada de Michael ao Vasco, se confirmada, poderá impactar diretamente nas disputas dentro de campo, adicionando uma camada extra de emoção aos clássicos regionais. Além disso, a transferência reforça o quanto o mercado está cada vez mais dinâmico e aberto a surpresas, especialmente em tempos onde negociações e empréstimos são frequentes. A diretoria do Flamengo, por sua vez, ainda não se posicionou oficialmente sobre o rumor, o que alimenta ainda mais a expectativa sobre o futuro do atacante. Já o Vasco parece empenhado em concluir rapidamente essa possível contratação para fortalecer o time e agradar sua exigente torcida, que espera por reforços à altura dos desafios da temporada. Independentemente do desfecho, o rumor envolvendo Michael demonstra como o futebol carioca está em constante ebulição, com trocas e rumores que movimentam tanto os clubes quanto os fãs do esporte. Para os apaixonados por futebol, essa história ainda está longe de um fim e todos os olhos estarão voltados para as próximas semanas na expectativa de novas confirmações e definições. A possibilidade de Michael vestir a camisa do Vasco é um dos temas mais comentados no momento, prometendo agitar não só os bastidores, mas também os gramados dos estádios cariocas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.